ritmo brasileiro de matriz africana, que vem do sambê, da umbigada. Com a chegada dos negros na Bahia, o samba de roda foi muito explorado. E depois, nos grandes centros como Rio de Janeiro, o samba sincopado, o samba do morro, Partido Alto, as escolas de samba já estavam acontecendo. E com o passar das décadas, o samba canção, a bossa nova, até a gente chegar no pagode. Essa oficina vai trazer uma ideia da instrumentação para você poder acompanhar algumas dessas vertentes. Para saber um pouquinho mais sobre a história do samba, eu vou deixar um material de apoio aqui embaixo e também uma playlist com várias audições para vocês apreciarem e conhecer mais sobre esse estilo. Dentro do samba, é importante a gente conhecer as características de cada instrumento. A gente tem instrumentos de marcação, como o surdo, o tantã, instrumentos de condução, como o ganzá, o pandeiro e o reco-reco, e instrumentos de fraseado, como o ganzá, o tamborim e a cuíca, cada um fazendo o seu papel, não que eles não possam trocar essas características, mas dentro de uma música ele tem essas características importantes. Pensando nisso, qualquer música que você escuta, seja num show, num rito religioso, ou enfim, ou no rádio, você tem uma pulsação por trás acontecendo. Dentro dessa pulsação, é importante a gente pensar que o samba, ele se organiza dentro de dois pulsos. 1, 2. 1, 2. Na teoria da música a gente chama isso de um compasso, 2/4. Dentro dessa pulsação, eu tenho os instrumentos acontecendo. Por exemplo, o surdo, tuk, tum, tuk, tum, fazendo a marcação. O ganzá, o reco-reco ou o pandeiro, a condução. E um tamborim, por exemplo, fazendo o samba teleco-teco. Teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, fazendo a função do fraseado. Perceba que dentro disso, dentro dessa pulsação que eu tenho, eu posso ter subdivisões disso. Como no caso do samba, a gente subdivide em 4 notas. Dentro desse pulso, penso em 4 notas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trazendo isso para os instrumentos, vou demonstrar agora na prática a função de cada um. Vamos falar do surdo no samba. O surdo é esse instrumento aqui, que ele tem o corpo de madeira, ele tem a pele, que pode ser uma pele de nylon, ou leitosa, ou de couro, e o aro, né, que segura a pele, onde eu tensiono e trabalho a afinação dela. Dentro das escolas de samba a gente tem 3 tipos de surdo, que muda o tamanho, muda o timbre e muda também a forma de tocar. Vou ensinar uma levada que a gente pode tocar uma base de samba. Lembrando que nesse caso aqui, o surdo é um surdo de bateria. Ele está aqui preso nos pezinhos. Você pode deixar um surdo nos pés, ou você pode também trabalhar com o talabarte, aquelas correias que você prende o instrumento para você tocar ele andando na avenida. Vou passar aqui uma primeira levada do samba. Lembrando que o samba tem 2 tempos. 2, 1, 2, 1, 2. O primeiro tempo eu vou usar minha mão apoiando a pele, segurando, como se fosse um som, a gente fala um som fechado. O segundo tempo eu vou usar a baqueta, geralmente a baqueta do surdo tem esse feltro, né, para dar um som grave. Eu vou soltar ela aqui, som aberto, meu som fechado a mão, som aberto a baqueta. E nisso eu vou coordenando isso como se fosse uma marcha, como se fosse dando passos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quem não tem o instrumento em casa, eu posso treinar essa coordenação às vezes no peito. 1,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pratique lento, bora tocar, paciência, persistência e divirta-se. Vamos falar sobre o tamborim agora. O tamborim é esse instrumento aqui na minha mão, pequenininho. Ele tem esse tamborzinho aqui, ele tem um diâmetro de 6 polegadas, geralmente é mais ou menos desse tamanho. Já vi alguns maiores e menores, mas basicamente é esse aqui que você vai ver sempre. A gente tem o fuste dele aqui, ó, o corpo dele que é de ferro, também pode ter de madeira. A pele, que é uma pele leitosa de nylon ou pode ser de couro também. Isso vai mudar no timbre do instrumento. Aqui no caso eu estou tocando com uma baqueta de bateria mesmo, que os bateristas usam, mas tem baquetas de plástico, que são divididas para fazer na escola de samba, outras levadas. Eu posso também, às vezes, em alguns contextos, tocar com o dedo também, eu tiro uma sonoridade. Aqui eu vou passar uma levada para vocês tocando com a baqueta. Pensando como eu seguro o tamborim, eu penso mais ou menos como o pandeiro também, né? Que tem dessa forma, tem essa borda aqui, que eu vou encaixar aqui na almofadinha do começo dos dedos da mão. Vou segurar aqui com o meu dedo e posiciono o dedão aqui no aro também, para eu dar firmeza na pegada. Penso também como o pandeiro, o braço relaxado, pode ficar 90 graus ou um pouquinho mais levantado, dependendo do que for mais confortável para você. Vou passar uma levada que a gente chama de samba teleco-teco, que é o samba sincopado, que é o samba do morro. Nessa levada, a gente trabalha uma sonoridade, uma onomatopeia, que a gente pensa na palavra teco e na palavra teleco. Eu vou repetir 2 vezes a palavra teco e depois teleco. Depois eu vou repetir 3 vezes a palavra teco e mais um teleco para finalizar. Pensando nisso, vou cantar aqui para vocês. Por exemplo, a pulsação do samba está aqui. 1, 2. Eu tenho que decorar isso. Teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco, 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 teleco. Decorando isso, eu vou pensar no teco, o té é a minha baqueta na pele e o co, eu vou colocar o meu dedo do meio aqui pressionando a pele atrás. Então o teco tá aqui, ó, teco, teco. O teleco, o telé, eu toco 2 vezes a baqueta e o co o dedo. Teleco, teleco. Pensando na frase que a gente decorou lá no começo, eu vou falar e vou tocar. Teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco, 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 teleco. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora para vocês perceberem a levada. Vai praticando devagar, vai tentando e pensando, eu não tenho instrumento. Eu posso usar às vezes uma caneta num copo de vidro para imitar o teleco-teco. Eu posso fazer esse exercício, por exemplo, aqui com as minhas mãos no peito, para lembrar, mão direita, mão da baqueta, mão esquerda, mão do dedo, atrás da pele. Teco, teco, teleco, teco, 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 teleco. No copo, com a caneta, teco, teco, teleco, teco, 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 teleco. São formas de você ir memorizando e aprendendo essa sonoridade do tamborim. Escuta aí. Pratique lento, depois vai aumentando a velocidade com o tempo. Paciência, persistência e diversão.
Vamos falar agora sobre o pandeiro. O pandeiro é esse instrumento que está aqui na minha mão, onde ele tem o fuste, que é esse aro de madeira. Já vi também em outros de plástico ou outro material. A gente tem a pele, que é essa membrana, que no caso esse aqui é o de couro. Também tem o de nylon. Isso vai interferir nos timbres, né? Vão dar sonoridades diferentes. E a gente tem as platinelas, que são esses círculos aqui, que no caso esse aqui é de bronze, também tem de latão, que vai dar o som agudo do pandeiro. Temos aqui assim uma forma de pensar como eu posso segurar o pandeiro. Tem um lado do pandeiro que não tem a platinela, então é nele que eu vou segurar. Como? No começo dos dedos, aqui ó, começar a iniciar meus dedos aqui, eu vou encaixar a borda do pandeiro, seguro ele aqui e apoio o meu dedão aqui em cima para eu ter a segurança do pandeiro. Aqui o meu braço está relaxado, né? Mais ou menos aqui 90 graus eu deixo e o pandeiro como se fosse uma extensão aqui do braço. Não vou deixar meu punho para baixo, para cima, eu posso deixar ele dessa forma reta. A primeira forma da gente abordar a coordenação, para começar a inserir a levada, eu vou pensar a ponta dos meus dedos e a base da minha mão. Sabe quando a gente toma água na torneira, vai tomar água que a gente curva um pouco a mão? Não precisa ser tão curvada, mas você pode fazer ela levemente curvada e deixar os dedos rígidos. Onde eu vou tocar aqui a base da mão, a ponta dos dedos. Base, ponta, base, ponta. Conseguindo coordenar, tenta aumentar a velocidade. Esse exercício facilmente você pode fazer sobre uma superfície, uma mesa, um caderno de capa dura, tá? Pensando nisso, como que eu posso fazer a levada? Eu tenho 4 notas, que é, vamos inserir o dedão. Eu tenho o dedão, a ponta dos dedos, a base da mão e volto na ponta. Isso é um tempo. Dedão, ponta, base, ponta. De novo, dedão, ponta, base. É a primeira coordenação para a levada do samba sair. Bacana. Outra forma que eu posso abordar a minha mão esquerda, eu posso fazer esse movimento de rotação com o punho e voltando lá naquele primeiro exercício, quando eu dou a ponta dos dedos eu trago a frente do pandeiro, a base da mão a parte de trás. Vai dar esse movimento. Ponta e base. Caso você queira estudar separado, você pode deixar sua mão parada e só mexer a mão esquerda. Conforme vai adquirindo a coordenação, aumenta a velocidade. Fazendo a levada completa agora com o dedão, a levada do samba está aqui. Lembrando o samba, 2 tempos, 1, 2. A levada vai estar em 4 notas dentro de cada tempo. Tuki, tiki, tuki, tiki, tuki, tiki, tuki. Está aqui. Aqui eu já estou usando outro recurso, que é o meu dedo encostado aqui na pele, na parte de trás da pele, onde eu posso ter um som fechado, onde eu ponho a pele, seguro, pressiono a pele um pouquinho, com o meu dedão eu tenho um som fechado. Depois, se eu tiro o meu dedão, eu tenho um som aberto, um grave mais forte. Toda vez que eu toco o dedão no primeiro tempo, o meu dedo fica encostado na pele. No segundo tempo, eu tiro o dedo para ter um grave mais definido, como se fosse o surdo. Veja só o som, a sonoridade. Gostaram? Pratique lento, vai adquirindo a coordenação. O pandeiro, às vezes, é meio traiçoeiro. Você dói o braço, você começa a tocar, já sente dores, porque você não tem resistência. Pratique isso lentamente, passo a passo, para você ir adquirindo a coordenação e a resistência. Paciência, persistência e divirta-se.
Vamos falar sobre o baião, um ritmo nacionalmente conhecido por volta da década de 40 com Luiz Gonzaga. Dentro do baião, ou forró, como alguns chamam, a gente também tem outros ritmos na festa, que é o rastapé, o chachado, o shot e o baião que vamos abordar hoje. Lembrando que o baião é um ritmo binário, 2 tempos, 1, 2, 1, 2, e uma formação muito clássica é o regional pé de serra, que era zabumba, triângulo e acordeon. Com o tempo, foram sendo inseridos outros instrumentos como o agogô e o pandeiro, onde a gente vai abordar aqui, e o nosso saudoso Jackson do Pandeiro fez isso muito bem. Deixo para vocês aqui um material de apoio, para vocês conhecerem mais sobre a história desse ritmo, e também uma playlist para vocês apreciarem e curtir esse ritmo. Vamos lá, vamos curtir, bora tocar. Vamos falar sobre a zabumba, que é esse instrumento que está aqui comigo. É um tambor, esse aqui tem um tamanho de 18 polegadas, a profundidade pode variar e a gente prende ele com essa correia aqui ao corpo, deixando ele inclinado aqui na nossa frente. Pensando aqui, eu tenho o som grave com a maceta, que é essa baqueta com feltro, eu tenho esse som grave. Do outro lado eu tenho o bacalhau, que é uma vareta fina de bambu, que eu posso posicionar a base da minha mão aqui na borda do instrumento e passando entre os dedos aqui a baqueta, o bacalhau, eu vou fazer esse movimento para tirar o som agudo. Para vocês conhecerem também, dentro do som grave a gente tem o som fechado e o som aberto. O som fechado eu pressiono a maceta na pele. O som aberto, eu deixo esse rebote da baqueta vir e o som fluir. Fechado, aberto. Fechado. Pensando no ritmo do baião, que é um ritmo binário, eu tenho a pulsação 2 tempos. 1, 2, 1, 2. A sonoridade da zabumba dentro desse tempo vai estar aqui, ó. Tuc, tum, pá, tuc, tum, pá, tuc, tum, pá. Vou tocar um pouquinho para vocês perceberem. Caso você não tenha um instrumento, posso praticar essa coordenação no meu peito, por exemplo. Mão direita o grave, mão esquerda o bacalhau, o agudo. Tuc, tum, pá, tuc, tum, pá, tuc, tum, pá, tuc, tum, pá. Vou mostrar aqui para vocês mais um pouquinho, um pouco mais rápido. Pratique devagar, pense um pouquinho a coordenação no corpo, depois passa para o instrumento. Paciência, persistência e diversão. Vamos falar do triângulo,
um instrumento muito utilizado no baião. Ele é esse instrumento feito de ferro, com uma abertura aqui numa das extremidades e uma baquetinha também de ferro, onde você toca nele e tira o som. Eu posso ter esse som fechado, eu posso ter esse som aberto. Como eu tiro essa sonoridade? Primeiro eu aprendo a segurar o triângulo. Eu vou posicionar a minha mão reta, com o braço relaxado, a minha mão está aqui reta, eu coloco uma das pontas do triângulo aqui, na primeira ou na segunda falange do dedo, né? Segurando assim, solto, eu tenho o som aberto. Se eu seguro e fecho os meus dedos aqui no ferrinho, som fechado. Quem não tem um instrumento, uma opção, eu já vi pessoal tocando com uma chave L de roda. Você segura bem na curva da chave L, por exemplo, e toca fora. O som fechado, ó, e o som aberto. Dá para você tirar a sonoridade do triângulo numa chave L, tocando com uma chave de fenda na outra mão, essa baquetinha de ferro. Pensando na levada para o baião, a levada do triângulo também é uma levada de condução. A gente tem a pulsação do tempo em 2 tempos, 1, 2, 1, 2. E o triângulo vai estar entre elas tocando 4 notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tim, 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 tim. Que é mais ou menos isso aqui. Seguro ele fechado para treinar e começo a tocar na parte de baixo do triângulo, pensando nas 4 notas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois que eu acostumar com isso aqui, eu penso que minha terceira nota, eu vou abrir o som aberto. Veja como fica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceberam? Treine devagar, acostume com a sonoridade e o movimento de coordenação, paciência, persistência e diversão. Vamos falar do agogô no baião. O agogô é esse instrumento de ferro com 2 campânulas, a gente chama essas bocas abertas aqui, que tem essa sonoridade aqui, ó. A maior mais grave, a menor mais aguda. Nessa continuação onde liga uma campânula na outra é onde eu seguro e vou apoiar eles com a boca para cima. Com a baqueta vou tocar e vou tirar o som do instrumento. Dentro do baião, há 2 possibilidades de uma condução bem legal de agogô. Simples, porém muito efetiva. Eu vou pensar aqui na primeira, contando junto com o tempo. O tempo não tem 2 tempos no baião? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Posso começar tanto pelo agudo quanto pelo grave, indiferente, depende do arranjo da música que você for tocar. Outra forma de eu conduzir no agogô é eu pensar no contratempo. O que é o contratempo? Eu tenho a pulsação do tempo, eu posso colocar, inserir a letra E para eu pensar no contratempo. Ficaria 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uma forma bastante efetiva para você estudar a pulsação, eu posso trabalhar isso com meus passos. No meu passo está a pulsação
1, 2. 1, 2. Quando eu bato palma, junto com meus pés, eu estou marcando a pulsação, o tempo. 1, 2. Quando eu penso o oposto do meu passo, do meu pé, eu bato a palma no contratempo. 1, e, 2, e. 1, 2. 1, 2. 1, e, 2, e. Perceberam? Dessa forma, você consegue absorver a pulsação no contratempo para a gente estudar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Treine isso devagar, conheça o som do instrumento, tenha paciência, persistência e diversão. Vamos falar do pandeiro no baião. O pandeiro é esse instrumento que está aqui na minha mão, onde a gente tem o aro, que é o fuste, a membrana, que é a pele, nesse caso uma pele de couro, mas também tem pandeiros com pele de nylon, que dá outra sonoridade, e as platinelas, que são esses círculos em volta do pandeiro. Percebe que em um dos lados aqui não tem a platinela, é onde eu vou segurar, apoiando aqui na minha mão, no começo dos dedos, seguro aqui e apoio o dedão aqui em cima. Né? Vou ensinar uma levada para o baião, mas que também é utilizada no coco e é uma levada que encaixa muito bem quando você está tocando com a zabumba, com os outros instrumentos, com o triângulo e com o agogô. A primeira levada do primeiro tempo, eu vou pensar na levada da zabumba. A zabumba fica tum, 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 tum. Esse tum, tum, eu vou usar o dedão e eu vou usar o tapa. Né? Os outros movimentos que eu utilizo no pandeiro é a minha ponta dos dedos e a minha base da mão. Uma forma para eu melhorar a minha coordenação é pensar nesse formato da mão como se fosse um copinho d'água para você beber água e você vai deixar ela meio rígida aqui no pandeiro e vai praticar base, ponta, base, ponta, base, ponta. Legal. Pensando nisso, você vai fazer o primeiro tempo, onde eu falei que a gente vai usar o dedão e o tapa. O primeiro tempo eu vou usar dedão, ponta, base e tapa. Dedão, dedão, ponta, base, tapa. O segundo tempo eu só vou complementar com base, ponta, base, ponta. Veja só. Eu posso pensar para trabalhar a coordenação da minha mão, pensar isso na perna, fazer o movimento. Eu consigo já ir trabalhando a coordenação, seja na perna ou também numa superfície, numa mesa. Escuta aí e tenta praticar. Estude com calma, crie resistência, porque o pandeiro é um instrumento que cansa, a mão esquerda começa a cansar, então comece devagar e vai pegando resistência até você conseguir adquirir velocidade. Paciência, persistência e diversão.
Se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer. Espero que essa oficina tenha contribuído muito para a sua evolução musical. Eu gostaria também de citar aqui que é uma realização do PROAC, em parceria com a produtora 215 Rec e a Toque Escola de Bateria. Todo o material a gente vai deixar disponibilizado à base de estudo com todos os instrumentos gravados para você poder praticar. Quem quiser também me siga nas redes sociais e acompanhe o meu trabalho. Até a próxima! E lembre-se, paciência, persistência e diversão.